Cerca de 20 frentes parlamentares lá no Congresso apresentam esta noite uma nova versão de um projeto de lei complementar que trata exatamente da reforma tributária e a regulamentação dela. Tá? A reforma foi aprovada, agora vem a regulamentação da reforma. O ponto principal é isso que já mencionamos, é tratar de reduzir poderes da Receita Federal. A ideia é que as regras passem pelo Poder Legislativo. Daniel Hittner traz alguns pontos do projeto. A bola contigo, Daniel. William, só alguns pontos, né? Porque é tanta coisa que a gente vai ter que dar uma resumida aqui. Bom, são 13 projetos de lei apresentados por esse conjunto de frentes parlamentares que representam o setor produtivo antes mesmo de o governo enviar os seus próprios projetos. E hoje o que aconteceu? Essas frentes estão apresentando, já com base nos textos do governo, esses sim que foram encaminhados para o Congresso, o que elas acham que precisa ser ajustado, que precisa ser alterado, e aí a gente fez um quadrinho explicando as principais mudanças que as frentes estão propondo já no texto do governo. Vamos lá? A gente começa por esse ponto que você mencionou, William. Tem muita menção no texto ao seguinte: a Receita Federal poderá alguma coisa, ou a Receita, ou tal coisa vai mudar no sistema tributário conforme regulamento. O que as frentes estão dizendo é alto lá, isso dá muito poder discricionário para o governo, notadamente a Receita, então tem que estar claro em projetos de lei para que o Congresso delibere e não fique a critério do Poder Executivo, porque isso pode mudar com muita frequência. Depois, no imposto seletivo, que é aquele que vai afetar cigarros, petróleo, mineração, bebidas alcoólicas, tem uma alíquota ali que pode chegar a 1% do faturamento, das vendas. E aí o que as frentes estão pedindo? Que haja um projeto de lei específico para taxar cada produto, mostrando qual vai ser a alíquota e os impactos. Tem também uma menção à cesta básica, porque o projeto de lei do governo regulamentada a reforma tributária prevê uma cesta básica nacional com IVA zero ou IVA reduzido. E o que as frentes estão propondo é a redução imediata, antes mesmo desse período de transição, agora, do PIS/COFINS sobre esses alimentos. E, por fim, a gente destaca ali o transporte público, ônibus e metrô com uma alíquota reduzida de IVA em 60%, para ilustrar que ainda continua no Congresso ali uma batalha por mais exceções ao IVA cheio. A gente sempre lembra, se não tem IVA completo para todo mundo, se tem exceções, significa que quem paga, paga mais. Começando por você, Gustavo. Obrigado, Daniel. Começando por você, Gustavo, parece em jogo realmente um princípio. O princípio de que é a Casa do Povo, a Câmara dos Deputados, que no fim vai ter que dizer o que pode e o que não pode, não a Receita Federal por si mesma? Sim, sem dúvida. Primeiramente, boa noite, William, Thaís, Caio, Daniel e toda a audiência da CNN. Sim, certamente. Eu acho que há um vício de origem nessa discussão. Esse projeto que foi apresentado pelo governo, ele partiu de uma comissão, de 19 grupos de trabalho, cujos componentes eram exclusivamente representantes da Fazenda Federal, Estadual e Municipal. Aquele que paga a conta, o contribuinte, ele não participou desses grupos, não participou dessas discussões. Então, o governo apresentou um projeto, e ainda vai apresentar, no mínimo, mais 2, cujas discussões não contaram com a participação exatamente da Frente Parlamentar do Empreendedorismo, por exemplo. Então, foi necessário que se formasse outros grupos por essa Frente Parlamentar do Empreendedorismo, pela união das demais frentes, pela Mulheres no Tributário também, que é um grupo que cooperou muito com isso, e estão fazendo propostas paralelas. O projeto que foi apresentado pelo governo, o PLP 68, desculpem, ele realmente delega muitos poderes ao Poder Executivo. Isso fere frontalmente, a meu ver, um princípio que é basilar do direito tributário, que é o princípio da legalidade. É exatamente em razão desse princípio que nós temos a garantia de que o contribuinte não pagará nada além daquilo que os seus próprios representantes entenderam como devido. Ou seja, é o Congresso Nacional quem determina o que é devido e o que não é.
a regulamentação desses tributos em nível básico, em nível de cumprimento de obrigações acessórias, emissão de documentos fiscais e tudo mais, isso é que é delegado ao Poder Executivo. Agora, não regras que dizem respeito à própria incidência do tributo. Deixa eu passar. Desculpa, Gustavo, você concluiu? Não é o executivo que é parte nessa relação que vai determinar o quanto é devido. Thaís. William, essa reforma de tantas outras que já acompanhei bem de perto, especialmente as econômicas, ela tem me chamado a atenção pela falta da liderança. Uma reforma dessa envergadura, ela demanda uma liderança forte, uma liderança que consiga transitar no Congresso Nacional, que consiga conversar com os agentes econômicos, com a sociedade brasileira, que foi mais ou menos isso que aconteceu com as reformas do passado, especialmente do governo Temer para cá. Henrique Meirelles tinha uma forte liderança para isso. No caso da reforma da Previdência, o ex-ministro Paulo Guedes também conseguiu fazê-lo. O Haddad teve esse papel, por exemplo, na reforma fiscal, do arcabouço fiscal. Era uma reforma de paternidade reconhecida. E a reforma tributária não tem essa paternidade. Isso é uma coisa que tem me chamado a atenção e de como isso pode afetar. E chegar a isso que nós estamos vendo aqui, essa confusão. Quer dizer, passar a PEC foi o menor dos problemas dessa reforma. Essa regulamentação é que vai determinar como é que o Brasil e a economia brasileira vão caminhar por 10 anos. É uma questão política por definição, Caio. Tanto o nosso convidado, Gustavo Brigagão, quanto agora a Thaís, ressaltam esse ponto. Há uma questão de princípio envolvida aí, que tem a ver com quais são os papéis do Executivo / Receita Federal, Congresso e as suas representações. O que vai dar? Então, William, da forma como ela foi colocada, ela foi apresentada, e tanto os projetos de regulamentação, elas envolvem e elas têm uma ideia central que tem a ver diretamente com a ideia central do ajuste fiscal do governo Lula III, que é aumentar a arrecadação. Então, tudo que a gente vê dos projetos de regulamentação e mesmo a reforma, a aprovação da PEC ano que vem, ela tem um conceito que não é diminuir carga tributária, é aumentar a eficiência, sim, ok, mas também facilitar a arrecadação, que é a tese central da equipe econômica para fazer o ajuste fiscal, que não se faz o ajuste fiscal pelo corte de gastos. Esse é um ponto. Tem um outro ponto interessante, que a forma como o Arthur Lira montou os grupos de trabalho, ele também, essa liderança que vocês colocam, essa ausência de liderança é proposital. Porque, assim, pelo menos eu fiquei cobrindo lá diretamente o Congresso, a minha área da vida, nunca vi um grupo de trabalho que não tem um relator, que não tem um presidente, é estranhíssimo. Mas qual o sentido disso? O sentido disso é justamente para o presidente e o relator serem a mesma pessoa, que é o Arthur Lira. Na verdade, ele escolheu a dedo quem são os 7 integrantes de cada grupo de trabalho, respeitando uma proporcionalidade das bancadas. Ok, mas isso é raríssimo. E se amanhã a gente quiser entrevistar aqui, quem fala pelo GT dos PLPs, dos projetos? Quem fala? A gente não sabe, tem 7 para a gente escolher. E certamente quem escolheu fala por eles, que é o Arthur Lira. Então, tem essa concepção política também, tanto da Fazenda quanto do Arthur Lira, de controlar esse processo todo. A gente não sabe quem é a liderança, mas tem uma ideia-força ali central de ampliar a arrecadação. Daniel, a gente entende, pelo que até aqui foi apresentado do texto das frentes parlamentares, que o grande foco é combater aquilo que o governo federal colocou na mesa para ser a peça central da regulamentação da reforma tributária. Que chances o governo tem de ganhar ou de perder? Eu acho que o governo perdeu muito timing na regulamentação da reforma tributária, William. Esse debate acabou se arrastando, a PEC foi promulgada em dezembro. Os grupos internos do governo para preparar a regulamentação demoraram muito. O debate político, a relação entre governo e Congresso foi muito contaminada pela discussão em torno da desoneração da folha, aquelas medidas arrecadatórias de Fernando Haddad. Isso piorou o clima e o fato é que a gente está há poucas semanas, já muito poucas semanas, um mês praticamente do recesso parlamentar, e aí os deputados vão para casa e vão essencialmente para a campanha das eleições municipais, e perdeu-se um pouco o timing para essa votação. É muito desafiador conseguir
a regulamentação da reforma tributária ainda nesse ano, Câmara e Senado, como gostaria o governo. Mas destaco esse ponto que o Caio deixou ali no ar. O Arthur Lira montou a coisa de uma forma para ele manter o poder na ausência de um relator, na ausência de um nome forte para coordenar esse processo, como foi Aguinaldo Ribeiro na aprovação da PEC. E é também um gesto ali para o baixo clero, porque você vai pegar nos grupos, você tem uma imensa representação ali do baixo clero que anda muito incomodado com o jeito Arthur Lira de tratorar as votações. E isso já significa, a menos de um ano da sucessão de Arthur Lira, uma tentativa de agrado, de mostrar que o baixo clero também tem voz, mas tem voz até um certo ponto, porque na hora de decidir, é ali Arthur Lira quem vai dar os passos decisivos para a reforma tributária. Gustavo, um pouco dos princípios envolvidos nessa questão da regulamentação da reforma tributária, nós já vimos nessa nossa primeira roda de comentários. Agora, diante da situação política, o que é que você, como advogado tributarista e especialista na questão, consegue dizer para quem está nos acompanhando? Que cenário nós temos que considerar como mais provável? Como o Daniel acabou de dizer, a regulamentação provavelmente não sai até o final do ano. O que isso significa para quem paga imposto? Não, olha, veja bem, eu entendo o que o Caio disse e concordo com ele que a probabilidade de aprovação numa situação de temperatura e pressão normais, realmente é muito pouco provável que a gente consiga ter um projeto aprovado até o final do ano. O meu medo é do assodamento que caracteriza o presidente da Câmara dos Deputados. Nós vivenciamos isso na aprovação da PEC 45, em que o texto foi apresentado aos deputados horas antes, praticamente horas, foram 48 horas antes da votação. A votação foi feita sem que os deputados tivessem tido condição de ler o que estavam votando. Muitos deles não estavam presentes, porque abriu-se a possibilidade de votação remota, e o texto foi modificado durante a votação, criando-se, inclusive, um tributo novo, que boa parte dos deputados só tiveram condição de ter conhecimento a respeito dele no dia seguinte à votação, que foi a contribuição dos primários e semi-elaborados para os estados. Então, os contribuintes, respondendo objetivamente a sua pergunta, os contribuintes têm a tranquilidade de que os efeitos dessas alterações de norma, pelos princípios constitucionais que regem essa relação, eles só ocorrem a partir de um determinado tempo. Pelo princípio da anterioridade, só no ano seguinte. Em relação à reforma em si, os efeitos dessa reforma só começam a ocorrer a partir de 27. Então, quer dizer, não existe nenhuma preocupação específica quanto a isso. O meu receio, repito, é que, em decorrência das especificidades deste ano, que é um ano eleitoral, é um ano difícil para o Congresso, que o assodamento tome conta deste assunto. Nós estamos fazendo uma reforma disruptiva do consumo. Isso tem que ser analisado com muita tranquilidade, com muita calma, com muito debate. Não é fazendo um projeto do qual a sociedade não participa, somente com a participação dos fiscos, que nós vamos chegar a um bom resultado. Tanto é que a Frente Parlamentar do Empreendedorismo demonstra isso fazendo projetos paralelos. Isso deveria surgir um projeto só que fosse resultado de um consenso entre todos. Por favor, Thaís, o Gustavo deixou uma excelente provocação aos dois repórteres políticos aqui. Eu quero só colocar mais uma questão econômica aqui, que é o seguinte, há dois importantes riscos aí. Primeiro, dessa reforma acabar tendo a proeza de transformar o sistema tributário brasileiro num manicômio ainda mais doido do que já temos hoje, né? Esse risco, ele passou a ser real, isso significa produtividade, competitividade, menor crescimento e tudo mais. Do ponto de vista da arrecadação, o maior risco para o governo é perder a arrecadação. Ele tem que fazer de tudo para garantir que a tributação sobre o consumo não perca base arrecadatória.
Porque, e essa grande discussão, por exemplo, sobre a alíquota base. Quanto menor for a base arrecadatória, maior terá que ser a alíquota para que o governo não perca a arrecadação que ele já tem hoje. O imposto sobre o consumo no Brasil é o que garante, é aquele que mais paga e mais reflete em receita para o governo. Mas muito da culpa do aumento da arrecadação também não é dos lobbies que estão atuando lá para tentar ter algum tipo de benefício? Mas enquanto um deixar de pagar, alguém vai ter que pagar mais, sim, né? A alíquota base, ela funciona assim, ela funciona como o equilíbrio do sistema. A garantia é que a tributação sobre o consumo mantenha a mesma carga tributária que chegamos até aqui. Para manter a mesma carga tributária, se muitos setores ficarem sem pagar, o resto vai ter que pagar a conta. Thaís, eu quero voltar a um ponto que você levantou. Quem é que lidera, afinal, o que nós estamos vendo aí? Que é uma batalha entre poderes do fisco e bolso do contribuinte. A Thaís levantou a questão e você definiu como líder disso o atual presidente da Câmara, Arthur Lira, com que o Gustavo Brigagão concordou, mas concordou dizendo: o meu temor, não foi a palavra que ele usou, sou eu que estou colocando na boca dele, se for uma injustiça você me diga, Gustavo. O meu temor é justamente esse tipo de liderança. Aí vem a seguinte pergunta a vocês dois repórteres de política. O Arthur Lira tem um método de trabalho que você descreveu. Ele distribui e acaba tendo ele no final a primazia. Mas em que sentido ele quer trabalhar? William, eu tenho, assim, dois olhares sobre esse modus operandi do Arthur Lira. Porque se, por um lado, ele gera essas críticas dentro do plenário, em setores da sociedade, que tratório, por aí vai, por outro lado, é um estilo como esse que a coisa anda também. Né? Sim, mas anda em que a questão é, a coisa anda em que direção? A reforma tributária passou o ano passado a PEC depois de 30 anos. Com um estilo desse. Eu não estou justificando nem dizendo que é bom ou que é ruim. Estou falando, você tem os dois lados. É como o bicho é. Não é assim. Todos os presidentes anteriores de Câmara tentaram, de alguma maneira, liderar esse debate. Então, deixa eu refazer a questão. Você volta com a palavra. Daniel, o que é que o Arthur Lira pensa desse debate entre poderes da Receita e direitos do contribuinte? Posso refazer um pouco a sua pergunta, William, porque eu acho que não é tanto o que ele pensa sobre essa relação, é o que ele quer com esse modus operandi. E aí acho que a gente tem que considerar duas coisas. O que Arthur Lira quer na relação com seus pares ali da Câmara dos Deputados, principalmente o baixo clero, e o que ele quer com o governo. O que ele quer com o baixo clero? O que talvez 500 dos 513 deputados hoje se queixam? Que as decisões na Câmara dos Deputados, com a liderança de Arthur Lira, sob comando de Arthur Lira, são muito centralizadas no tal colégio de líderes, que é aquele grupo ali de líderes partidários que se reúne toda terça-feira, ou quase todas as terças-feiras, delibera, decide o que vai ser pautado em plenário, e esse grupo tem um poder muito grande em relação aos outros 500 deputados. Então, com isso, Arthur Lira está fazendo um gesto de, quer dizer, vocês estão se queixando muito aqui, mas olha só, vocês estão representados aqui em dois grupos que vão debater a reforma tributária. Eu olho para vocês. Então, dá uma falsa sensação de poder para esse grupo do baixo clero. E na relação com o governo é o seguinte, Arthur Lira ou precisa do apoio do governo ao seu candidato para fazer o seu sucessor, ou, no mínimo, lhe ajudaria muito que o governo não vete o nome que ele ungir como seu sucessor. Então, essa sistemática que ele está dando agora, quase que mostrando ali para o baixo clero, vocês têm um poder, mas nem tanto. Na hora do vamos ver, na hora H, quando Arthur Lira vai ter a capacidade de fazer andar ou não o projeto e qual projeto, aí ele vai chegar para o governo e dizer, vocês querem mesmo passar um texto da reforma tributária? Qual o texto da reforma tributária? Então deixa comigo, mas aí eu preciso também de uma moeda de troca. Gustavo Brigagão, para encerrar a nossa conversa, temos aproximadamente ainda 1 minuto e meio. Gustavo, as frentes parlamentares estão levando um texto à apreciação dos senhores deputados, cujo principal ponto é a redução dos poderes da Receita Federal. Elas conseguem? Espero que sim. Porque, como eu disse antes, as regras tributárias elas devem
ser elaboradas em lei e não pela vontade das autoridades que administram os tributos que são cobrados. Entendeu? É o representante do contribuinte que deve determinar como essas normas serão criadas, e não a Receita Federal, porque senão a Receita Federal é uma das partes nessa relação, é quem cobra. O contribuinte, a forma do contribuinte participar da criação dessas regras é por meio dos seus representantes do Congresso Nacional. Portanto, é absolutamente fundamental que essas regras sejam produzidas por lei e não por instruções normativas da Receita Federal.